Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, graça e paz, queridos e queridas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a estar abrindo a palavra do Senhor. Em Efésios, no capítulo de número 5, versículo 14. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amados, essa carta, quando ela foi escrita para uma igreja que estava numa região muito próspera, muito abençoada. E Paulo, ao escrever essa carta, ele tinha o intento de combater algumas heresias que ocorriam naquela circunvizinhança, assim bem como na cidade de Éfeso. E Paulo, quando cita o versículo 14, ele também cita parte de um hino que era muito cantado naquela região. Pelos cristãos que estavam em crescimento, era muito cantado pela igreja. E vale a pena nós frisarmos que Paulo canta, mas de forma apologética. Paulo não canta somente para alegrar o seu coração. Paulo não canta somente para demonstrar que algo bonito, belo estava sendo cantado naquele momento. Paulo não canta para aparecer ou cita parte de uma música para ter evidência. Quando Paulo faz isso, ele faz para defender a sua fé. Ele faz para que coisas reais na sua vida espiritual e na vida das pessoas que estavam à volta fossem consolidadas. O problema dos dias de hoje é que a gente fala as coisas por falar. Nós fazemos as coisas sem um objetivo apropriado. Tudo que nós fazemos, muitas vezes, fazemos porque queremos nos livrar apenas de uma dor, de um problema, de uma dificuldade. Mas aqui Paulo faz com tangência. E qual é a primeira coisa que eu quero dizer para você? Independentemente do que você fale, do que você cante, do que você faça, faça com um alvo, com um objetivo específico, porque nas suas palavras, nas suas atitudes, há um poder sobrenatural. Aleluia! Você pode dar um aleluia? E Paulo, quando faz isso, falando para o povo despertar, ele traz à luz uma ideia muito importante. Todas as vezes que nós despertamos, eu quero fazer aqui uma pergunta para você. Qual é a primeira coisa que você faz quando você desperta? Vamos lá, estou pertinho aqui de você. Me fala. Você despertou, qual é a primeira coisa que você faz? Fala para mim. Eu acordo, eu abro os olhos. Qual é a primeira coisa? Quem respondeu, eu acordo, respondeu certo. Porque é a primeira coisa que você faz. E o acordar não é um ato externo. A gente, por mais que veja as coisas acontecendo do lado de fora, primeiro acontece do lado de dentro. Teu cérebro desperta. Ele é acionado e os neurônios começam a funcionar de outra maneira, despertar. A parte que estava descansando, adormecida, ela desperta. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida de importante, primeiro acontece aonde nós não estamos vendo. Muitas vezes nós temos ideias sobre nós mesmos que não está acontecendo aqui fora quando alguém fala mal de nós. E a gente reage. Ou quando a gente não sabe dizer não. Aconteceu lá dentro de nós, primeiro. O fato de não sabermos dizer não, não é quando a gente aceitou e teve um problema, uma proposta. A questão implícita aqui é que por conta de carências, por conta da forma que nós fomos criados, nós somos passivos e não sabemos reagir. Nós não sabemos lutar, nós não sabemos dizer não. E o que eu vejo muitas vezes, irmãos, é pessoas sofrendo porque não entenderam que o processo para uma mudança sobrenatural não acontece aqui fora, com os amigos que você tem, com aquilo que falam bem de você. Acontece aqui dentro, na alma, no teu espírito. Porque quando a gente abre os olhos espirituais, não é por causa da dor que vem de fora para dentro, mas é por aquilo que nós estamos sentindo aqui, ó. Quando você passa perto de alguém e você julga que aquela pessoa te tratou de uma maneira que você não merecia, e dentro de você se levanta aquela ira, a gente percebe que a coisa aconteceu aqui dentro.
A pessoa pode ter passado perto de você, nem olhar para você, não falou nada. Mas acontece aqui dentro. Ou alguém passa na rua e não te vê, você fala, poxa, fulano está me ignorando. Aconteceu alguma coisa, a pessoa nem falou nada. Mas dentro de você já há uma crença de que alguém não gosta de mim, que ninguém me ama. Tem que mudar isso a partir de hoje. Porque você pode até não ter forças para lutar contra alguém que tenta te prejudicar, ou contra uma circunstância que vem contra você, te derruba, te machuca. Mas uma coisa é certa. Pode não ser culpa sua a situação ter acontecido, mas é culpa sua se você não reagir. Você se torna tão culpado quanto. E aqui, irmãos e irmãs, analisando, Paulo, quando ele fala sobre despertar, significa você entender que às vezes você pode estar dormindo espiritualmente, moralmente, intelectualmente, e até sentimentalmente, e quem sabe, financeiramente. Tem gente que está dormindo ainda, porque tem vivido somente por aquilo que sente. Vê uma coisa, compra por impulso. Alguém fala alguma coisa, a pessoa fica triste. Ai, puxa vida, me ofenderam. Para com isso. Para de viver por esses meandros. E a Bíblia fala que muitas vezes nós estamos no sono da indolência, ou seja, no sono da preguiça. A gente não quer reagir. É muito melhor ficar ali prostrado. Porque quem não reage não tem que lutar. Quem não tem que lutar não gasta energia. Mas eu digo para você, quem não gasta energia não tem resultado. O que eu quero propor para você aqui não é uma palavra somente para falar o que você tem que deixar de fazer ou só para te motivar. Não, é para mudar a tua história. Porque não sou eu que vou dizer o que você tem que fazer. O que você tem que fazer já está dentro de você. Eu só quero tirar essa tampa que tem atrapalhado o fluir da graça, da glória de Deus, da sua inteligência, do poder que Deus colocou em você. Porque você tem potencial. Diga comigo, eu tenho potencial. Bata no teu peito, eu posso. Eu vou conseguir, vai dar certo. E vai em nome de Jesus. Amados, quando nós falamos aqui, desperta tu que dormes, Paulo estava fazendo referência a um grupo de pessoas que estavam trazendo uma ideia externa sobre Cristo que era equivocada. Que eram os essênios. Que a ideia sobre Cristo era apenas uma ideia intelectual e agnóstica. Uma ideia de concepção de alguém que foi um mártir. Alguém que trouxe uma nova filosofia. Alguém que trouxe coisas que fazem muito bem ao intelecto, mas que não tem nada a ver com o espírito, que é uma grande mentira. Muito pelo contrário. Muitas vezes Jesus ele deixa de revelar aqueles que são intelectuais, aqueles que são inteligentes, e revelam aqueles que são pequeninos. A palavra do Senhor fala isso, e o próprio Jesus disse isso. E Paulo vem demonstrar que nessa visão, Jesus era alguém que acolhia a todos, porque se o inteligente abrisse o seu coração, ele também teria revelação. E quando isso acontece, amados irmãos e amadas irmãs, Paulo ele traz um alerta para nós, combatendo uma ideia que era palatável, era até bonita, muito bem aceita na época de Paulo, mas que não fazia bem para o Evangelho. O que eu quero propor para você aqui a partir de hoje? Pare de ir no modismo, de aceitar coisas que são até bonitas, boas, pomposas, que são purpurinadas, tem um brilho falso, mas o verdadeiro brilho é o brilho do Espírito Santo, porque Paulo aqui ele diz que é Cristo que esclarece. Nós vamos chegar lá, mas indo aqui, Paulo estava falando para alguém que estava dormindo, e eu sei que é muito ruim quando nós estamos num sono profundo, os irmãos vão concordar conosco, que alguém vai lá e te sacode, alguém te acorda, acorda fulano, é ruim, você acorda assustado, mas Paulo estava tentando dar esse sacode, para que eles não fossem engolidos pelos problemas que estavam à volta, que poderiam fatalmente prejudicar a igreja. E a gente precisa sair desse sono, porque muitas vezes o sono espiritual, como é dito lá em Provérbios, no capítulo 19, versículo de número 15, o sono da indolência, essa preguiça, porque a palavra indolência significa preguiça, ela pode nos atrapalhar, porque o próprio texto diz que a indolência, lá em Provérbios, ela traz fome e escassez. E quantas vezes nós estamos abraçados com a fome espiritual, com a escassez espiritual, com a fome física, com a escassez de coisas que nós precisamos no nosso dia a dia, porque a preguiça ela tem sido uma constante e uma realidade em nossas vidas. O que nós vemos aqui que podem ser impedimentos?
algumas ausências de infância, falta de carinho, falta de um ensinamento consolidado, talvez maus exemplos que os pais deram, pais que arrumavam mulheres fora e vice-versa, e a gente fica nesse sono, tendo problemas no nosso relacionamento, porque a gente acha aquele padrão certo, mas nós não acordamos para a verdade. Porque a verdade em Cristo nos chama para uma vida diferente, que contraria tudo aquilo que o mundo faz, independentemente de ser seu pai, sua mãe, seu irmão, não interessa. O padrão não é a tua família, o padrão é Cristo, o padrão é o Evangelho de Jesus. Aleluia. Muitas vezes é o orgulho. Gente que viu a vida inteira sofrimento na sua frente, viu a sua família sofrendo, gente que passou por momentos difíceis e se enrobusteceu no orgulho. Não dou o braço a torcer porque eu sou forte. Para com isso. Isso é viver no sono. Está dormindo espiritualmente ainda. Outro ponto. Fraturas emocionais, traumas. Pessoas que te abandonaram, te machucaram, te magoaram. Eu vou continuar falando disso. Porque você não pode viver sob o peso de traumas que te carregam para onde você não gostaria de ir. E é interessante que a pessoa que está dormindo vive num mundo de fantasia, porque quem dorme sonha. E o cérebro, para poder continuar descansando, ele coloca uma realidade alternativa para nós sabermos que ainda estamos vivos. Mas o cérebro está ali descansando. E muitas vezes foi colocada uma realidade alternativa para você. E o seu potencial está ali descansando, parado. E você continua dormindo. É hora de colocar isso para fora. Rompa com tudo isso que eu acabei de dizer. Abra a mão dos traumas, das dificuldades. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para ir além. Você foi chamado para uma novidade de vida. Você foi chamado para ser bênção de Deus. E despertar, querido, significa claramente uma coisa: ativar. Quando você desperta, você fica ativo. Quando você desperta, você começa a ver as coisas com clareza. Despertar é isso. Despertar significa ficar alerta, ter intensidade. Despertar significa abrir os olhos. O sono é importante, mas tem um tempo para que você possa dormir. O sono, ele é essencial. Porém, o sono, ele tem a sua função por um tempo. A Bíblia está mostrando com clareza aqui que é um momento de despertarmos. É a luz de Cristo que quer nos despertar. Porque quando a gente está ali dormindo, alguém acende a luz, a gente, desperta. Jesus, ele está acendendo essa luz. Que luz é essa? É a presença dele. É a manifestação da revelação da sua palavra. Porque através da palavra de Deus nós podemos todas as coisas. Através da palavra de Deus nós temos tangência, nós temos alvo, nós temos metas, nós temos objetivos. Tudo que você fizer, independentemente do que for feito, tem que ser feito à luz da palavra de Deus. Às vezes, quando você continua insistindo em dormir, não, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Sabe o que você está dizendo? Que você não quer o novo de Deus para a sua vida. Quando você não admite que precisa mudar, é como se você tivesse ficado preso num espaço e num tempo, que as coisas nunca mudam. E é interessante que dormir é muito bom para mostrar que aconteceu um novo dia. É muito bom dormir, mas a gente tem que acordar. Passar o que você está passando, sofrer o que você sofreu, pode ter sido até por um momento bom para ser uma experiência, mas é o momento de você sair dessa vida e acordar para um novo dia. Porque o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Não insista em continuar negando os seus problemas. E eu quero dizer para você que 90% dos problemas que você passa é culpa sua. Me deram prejuízo, você que prestou dinheiro. Me traíram, você que confiou. Me humilharam, você que esteve junto de gente que te humilhou. É assim. Você acha que eu, como pastor, às vezes não tomo as minhas pancadas? Você tem que aguentar firme. Eu não escolhi isso. Mas não foi Deus que te chamou? Sim, mas eu poderia ter dito não. Então eu tenho que aguentar firme. E usar as ferramentas que eu tenho para prosseguir, para me curar, para ir além. E muitas vezes a gente não quer ajuda de ninguém. Eu não preciso mudar. E quer ficar se pintando por fora, sendo uma coisa que não é, dormindo espiritualmente e morrendo ao mesmo tempo.
Porque tem gente que dorme e parece que está morto, já viu? E tem gente que está assim, espiritualmente falando. Aleluia. O tempo não volta atrás, querido. Todas as vezes que nós acordamos para um novo dia, porque passou. A gente vai até dormir de novo mais tarde. Mas aquele dia já foi, você não pode fazer nada. Mas hoje, você pode fazer alguma coisa. Então é o momento de você abrir os seus olhos para o seu hoje, para que haja mudanças, transformações. Jesus, ele como ser humano, ele dormiu, mas foi por um tempo, no barco. Ele não ficou dormindo o tempo todo. Assim que o acionaram, ele dormiu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A humanidade de Jesus, ele como ser humano, como homem, fez com que ele dormisse. Mas na sua magnitude e espiritualidade, ele não dorme. O nosso Deus não dorme. E da mesma forma, nós não podemos ficar dormindo o tempo todo. Nós temos que seguir o exemplo do nosso Deus. Estar sempre alertas. Sempre focados. Não perca o foco. Aleluia. E eu quero colocar aqui alguns pontos. Por que nós dormimos? Simples. Dormir é muito bom para descansar. Então são pontos até que são positivos. E alguns até que são negativos que eu irei colocar. Dormir é bom para descansar. Dormir é bom para fazer com que o seu trabalho e esforço, ele possa no outro dia ser renovado. Dormir às vezes é bom para que medicamentos ele faça efeito no seu corpo e o seu corpo se recupere. Dormir também pode ser provocado por uma dor, você sabia disso? Que muitas pessoas quando estão tristes, elas vão dormir. Dormir também pode ser provocado pelo tédio. Não tem nada o que fazer, eu vou dormir. Outra coisa, dormir faz parte da nossa natureza. Uma coisa também importante que você tem que analisar. Dormir faz parte da sua humanidade. Só que o problema é quando você dorme demais. Porque quando você dorme demais, você perde a hora, você levanta com o corpo ruim. E o que eu quero propor para você aqui é que nós precisamos ter uma vida diferente. Porque quando a gente não atenta para os benefícios de dormir e acordar, a gente começa a entrar em problemas que não era para a gente entrar. Tem que dormir, mas tem que acordar. E aí alguns outros pontos. Quando você dorme demais, você é mal visto. Fulano dorme muito preguiçoso, ou está doente. Porque quem dorme demais está doente, tem alguma doença, alguma enfermidade. E outra, quem dorme demais mexe com o metabolismo, engorda além do necessário. E muitas vezes, querido, a gente está assim, porque a gente não quer encarar a realidade da vida e da dor que nós estamos sofrendo num determinado momento. Mas eu quero te chamar a abrir os olhos por alguns motivos. Porque quando a gente abre os olhos, abre-se um mundo de possibilidade para nós. Quando nós abrimos os olhos, nós temos com toda certeza no mundo a condição de vencer. Quando eu abro os meus olhos e desperto, o meu cérebro, ele começa a trabalhar melhor. Então o que eu quero colocar para você? Eu quero falar sobre 5 coisas para que você desperte. Primeira coisa, para você despertar. Você tem uma motivação que foi dada por Deus. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 13 diz que nós somos mais que vencedores. Ou seja, há uma possibilidade de vitória. Possibilidade de vitória. Porque todas as vezes que nós nos levantamos, há um desafio proposto e há a possibilidade de vitória. Não fique dormindo, porque quem dorme não tem vitória. A possibilidade de vitória é para quem está iluminado, porque Cristo, ele nos iluminará. E Paulo, quando fala isso, ele estava dizendo que qualquer filosofia não chega nem perto daquilo que Cristo tem para nos iluminar, daquilo que Cristo tem para nos mostrar que de fato nós podemos ser, através da palavra, do poder de Deus, sermos mais que vencedores. Aleluia! Louvado seja Deus. Você pode celebrar isso com alegria. A possibilidade de ser feliz, a possibilidade de alcançar, a possibilidade de ir além, a possibilidade de fato ter uma família abençoada. Não só família, que a gente às vezes coloca lá a foto no Facebook, mas a gente sabe como é que está dentro de casa, como é que está o pé de guerra. Sou contra você botar foto da tua família, enfim, mas é muito importante você analisar que acima de todas as coisas, você não pode somente ter o ideal de uma família numa foto, mas que aquela foto seja a sua realidade.
externa. E isso é possível a partir do momento que você coloca no teu coração esse desejo, porque você está alerta a uma possibilidade de vitória. Segundo ponto importante. Quando eu acordo, significa que eu estou com vida. E se eu estou com vida, a Bíblia diz que essa vida tem que ser uma vida transbordante. É promessa de Deus. Eu tenho já uma possibilidade de vitória no segundo ponto. Significa que eu tenho uma vida transbordante. Porém, eu tenho que colocar essa vida para funcionar. Por mais que dormindo a minha vida ainda esteja funcionando, eu quero dizer para você que ela está funcionando parcialmente. Ela não está funcionando totalmente. E a gente precisa dar o nosso máximo, colocar o nosso potencial para fora. Então, viva a vida abundante em Cristo. Terceiro ponto que eu quero colocar para você. Aleluia. Aqueles que acordam, aqueles que são iluminados por Cristo. Oh Deus, coisa maravilhosa. Você pode sentir essa presença? Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que são iluminados por Cristo podem viver uma comunhão plena. Porque por mais que você esteja ali dormindo, alguém esteja fazendo um carinho na sua cabeça, alguém vai lá te dar um abraço, ou faça uma oração por você, foi bênção para a pessoa que fez tudo isso. Mas talvez para você não, porque você não sentiu plenamente aquela comunhão, aquele toque. Você pode ter sido até abençoado, mas faltou você estar alerta. E quando a gente entende isso, a gente percebe que estar acordado é viver uma vida de comunhão. Pessoas que não querem ter comunhão com ninguém, que ficam selecionando pessoas. Não digo selecionar para saber quem é bom ou ruim, mas digo selecionar para fazer acepção. São pessoas que não acordaram espiritualmente. Mas Cristo quer te chamar para uma comunhão com seu irmão, com sua família. Esse momento que você está vivendo em confinamento é o momento ideal para que você viva em comunhão com a tua família, com a tua esposa, com o teu filho. Deus quer te mostrar que é possível ter paz, mas a primeira paz tem que estar no seu coração e você precisa acordar. Quarto ponto. Quem acorda, qual é uma das primeiras coisas que pode fazer? É se alimentar. Dormindo, como é que você vai comer dormindo? Como é que você vai se alimentar? Vai se fortalecer. O que eu quero dizer para você aqui? Aqueles que acordam, que despertam, vão ter o alimento que precisam. Tanto espiritualmente, quanto materialmente, porque vão correr atrás. Muitas pessoas estão enfraquecidas, moribundas, morrendo espiritualmente porque não querem se alimentar. Já conta uma história por aí, que havia um homem que ele não queria se alimentar. E ele estava quase morrendo, a mãe dele também morreu. E aí que ele não comia mesmo, porque a mãe dava comida na boquinha dele. Até que um dia, eles estavam indo levar ele para o cemitério, porque ele já tinha desfalecido. E aí alguém falou, eu já sei, de repente ele não morreu não, vamos pegar aqui. Pegaram uma banana, levaram para ele e falaram assim, aqui, come essa banana. Aí ele foi abrindo o olho e falou assim, ela tá com casca ou tá sem casca? Aí gritaram, tá com casca. Ele falou, toca o enterro. Tem gente que prefere ficar morto, mas não quer se alimentar. Meu irmão, qual é o alimento? Qual tem que ser o seu café da manhã para quando você despertar? A palavra de Deus. Qual é o alimento para quando você despertar? A presença de Deus que te enrebustece, que te fortalece. Esse é o teu pão para que você esteja forte contra os problemas da vida. Louvado seja Deus. E o quinto ponto, aqueles que despertam podem ver a luz. A Bíblia aqui nos diz em Efésios 5,14, que é Cristo que nos esclarece. Querido, quando eu tenho a luz de Cristo, quando de fato eu entendo o meu potencial, quando eu me alimento, quando eu desperto, quando eu tenho comunhão com as pessoas, quando verdadeiramente eu sei que eu mereço, que eu tenho potencial, sabe o que acontece? Eu realmente estou debaixo da luz de Cristo. E é essa verdade que Cristo ele quer propor para a tua vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos debaixo do jugo do pecado, do jugo das brigas, dos problemas, das dificuldades, porque nós não buscamos essa luz de Cristo. Mas a luz de Cristo, deixa eu dizer um negócio para você, não é algo que vai depender do seu esforço. A luz de Cristo, ela já brilha, porque Jesus, ele já morreu por nós e emana essa luz para a nossa vida. Basta você ir até Ele, basta você realmente reconhecer a dependência
evidência da presença presente do Espírito Santo de Deus da sua vida, em nome de Jesus. Porque Jesus quer mostrar para você, querido, que você é capaz. Tome uma decisão de acordar, de viver uma vida plena de bênção, porque quem acorda tem vitória, quem acorda tem conquista, quem acorda como Galabaxebecantarábia tem uma nova vida. Aleluia. Abra os olhos, encare a sua dor. Deus não te chamou para fugir dos problemas, mas para encarar de frente e vencer, porque Ele está contigo. O nome dele é lindo. Oh, glória. Aleluia. Meu rei, ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Eu quero orar por pessoas aqui, Senhor, que de repente estão vivendo um sono espiritual, estão com dificuldade de acordar por vários motivos, mas eu quero profetizar que o teu filho, a tua filha, eles vão acordar em nome de Jesus. Eu abençoo essa vida e declaro, aleluia, um despertar de Cristo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre as tuas finanças. Aleluia, em nome de Jesus. Entenda que você tem potencial. Entenda que você foi chamado para comunhão, que você foi chamado para se alimentar. Entenda que Cristo, Ele já derramou a luz dele sobre você. Então tome posse agora. Levante a tua cabeça e diga: eu sou de Jesus, eu vou vencer. A luz já está sobre mim, eu vou me fortalecer. Hoje eu acordei para a vitória em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida e declaro um tempo de renovo para a glória de Deus. Que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a graça do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Só você que é vitorioso e vitoriosa, diga amém. Mais forte, amém. Mais forte, amém. Diga: eu despertei para vencer. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Louvado seja Deus. Fica com essa palavra. A luz de Cristo, ela vai mudar a tua história. Aleluia. Deus te abençoe. Até o nosso próximo culto. Lembrando, nos ajude. Seja o dizimista, seja ofertante. Estaremos posteriormente colocando o número da conta para você contribuir. Que Deus te abençoe. Que Deus te prospere. Você é vitorioso. Levanta essa cabeça agora. Em nome de Jesus. Já deu certo. Você venceu. Até o próximo culto. Um ósculo santo. Terça-feira que vem nós teremos nosso programa da rádio, tivemos ontem, então participe. E terça-feira que vem nós teremos mais um programa Superação, que é bênção em nome de Jesus. Até mais.